Amigos, o Internacional contratou um jogador chamado Carlos Palacios. Ele veio do Chile. Ele foi uma indicação do CAPA. O CAPA é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas. O CAPA, não só no Internacional, mas nos outros clubes, ele atende por outra denominação, tem passado informações equivocadas, muitas contratações são feitas e não são correspondidas. E o Carlos Palacios chegou, segundo o presidente do Internacional, por uma iniciativa do clube, não foi nem do seu atual treinador, que já o conhecia. Apenas quando recebeu a informação da direção do clube que estava observando o jogador Carlos Palacios, o Ramírez imediatamente concordou. Mas eu estou achando a identidade, a formação, a vinda desse atleta, o início dele parecido com um outro que veio para o Internacional, uma situação um pouquinho diferente, porque a do anterior foi litigiosa, mas ainda assim ele chegou com a mesma expectativa de muito sucesso. Vamos tratar deste assunto. Antes, no entanto, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal, traz a tua opinião, vamos convergir ou divergir. O importante é a sua participação. Nós temos também, você pode se tornar membro do canal com matérias especiais. Você chega lá, clica e fica observando matérias inéditas para os membros do canal. Nós temos lives diariamente às 10 da manhã e às 20 horas. À noite, quando tem futebol às 20, a live fica para depois do futebol. Quando tem futebol às 20 e às 22, aí nós fazemos a live antes do futebol. Neste sábado, por exemplo, nós teremos futebol às 21 horas. Então faremos a nossa live antes do futebol, antes da rodada final do Campeonato Gaúcho em seu primeiro turno. Mas vamos tratar deste assunto que eu fiz a manchete, comecei a levantar lá atrás, dizendo respeito ao jogador Carlos Palacios, que chega para o Internacional com 20 anos, vindo do União Espanhola, jogador chileno, já tendo participações inclusive na seleção chilena de futebol. Observado pelo Centro de Análise e Prospecção do Internacional, para depois ser apresentado ao treinador Miguel Ramírez, que concordou imediatamente com a contratação deste jogador. Mas ele não está correspondendo, ele não tem ido bem. Ele já foi escalado em 3 setores, pelo lado direito no ataque, pelo lado esquerdo, pelo meio, e não corresponde. Na última partida ainda tem a desculpa, ou tem o álibi, vamos dizer assim, da altitude, que poderia ter prejudicado esse jogador. Pode ser. Então ele não está correspondendo e há uma expectativa enorme sobre o seu desempenho, principalmente pelo aval dado pelo técnico Miguel Ramírez, que é habituado, segundo se diz, a trabalhar com jovens, descobridor de jovens talentos. E está aí o Carlos Palacios e a torcida aguarda para saber que resposta virá deste atleta. Sinceramente, eu estou achando a chegada dele muito parecida com a do Sarrafiori, também com uma expectativa enorme, com a afirmação de que chegava um craque para o Internacional. Era o mínimo que se dizia na época. Ele, após participar da disputa de uma Copa Ipiranga, da categoria Sub-20 aqui em Porto Alegre, portanto, esse não veio pelo CAPA, veio pela observação direta, ele despertou o interesse dos dirigentes da base do Internacional na época, que fizeram uma pressão muito grande ao presidente Medeiros para que fizesse a contratação desse jogador, porque ele poderia fazer um pré-contrato, como de fato firmou um pré-contrato com o Internacional, e aí deu um problema lá com o Huracan, que não gostou da assinatura do pré-contrato, tentou cobrar muito do Internacional, acabou não levando nada, e perdeu o jogador para o Inter. Então, cada vez mais a expectativa, cada vez mais se tornou a esperança de que o Sarrafiori fosse um craque. Diante daquelas observações feitas, quando ele tinha 17 anos na Copa Ipiranga de Futebol Júnior, ele jogou pela sua equipe do Huracan, na categoria Sub-20. Então, sem dúvida, foi um momento de muita expectativa com relação a esse jogador. E eu quero dizer para vocês o seguinte, hoje é só lembrar, a expectativa que há sobre o Carlos Palacios é a mesma que houve com o Sarrafiori. E o Sarrafiori teve como grande momento, até agora, da sua passagem pelo futebol brasileiro, quando expulsaram o goleiro do Curitiba, ele foi para o gol e acabou defendendo uma penalidade máxima. Exatamente foi isso. Nada mais do que isso. Tomara que o Carlos
Palacios seja superior ao Sarrafiore e ao que desejo. Um abraço.